Já agora, já peço desculpa, pegando neste tema hiper importante que o Afonso acabou de mencionar, ao contrário dos americanos e dos franceses, que são relativamente mal vistos pela história recente, tanto no Japão como nos Estados Unidos, relembrar, os Estados Unidos atacaram com uma bomba atómica, no fundo, Hiroshima, o sul do Japão. E Nagasaki. E Nagasaki, sul do Japão. Ao contrário dessas duas, no fundo, relações com a Europa, ou aliás, com o mundo ocidental, os portugueses, nomeadamente vasta gama, são super bem vistos naquela região do planeta. Super bem vistos. O que me leva a um desperdício de conhecimento, nomeadamente da diplomacia portuguesa. A diplomacia portuguesa está no estado mais baixo que eu me lembro das últimas décadas. E, de facto, no fundo, aparecemos por causa da base das lajes. Vejam bem, no fundo, a nossa intervenção no mundo em termos diplomáticos. Quando temos um ativo, que é não só o idioma português, é o idioma mais falado no Hemisfério Sul, como esta referência de respeito que a Ásia tem relativamente a nós e que não é hoje minimamente aproveitada pelos governos portugueses, nem pela diplomacia portuguesa. Fica também esse apontamento e devemos olhar também mais para a diplomacia portuguesa ao longo das nossas conversas, porque é importante também percebermos de que forma é que está a diplomacia portuguesa nesta altura a trabalhar. Mas eu queria também aproveitar esta visita de Donald Trump à China para perceber do Irão. Poucas expectativas havia, mas Donald Trump vem, aliás, o Presidente dos Estados Unidos disse que não precisava de nenhum favor de Xi Jinping, mas vem sem nenhuma garantia do Presidente chinês, como já se esperava. Não, se nós dermos por boas as palavras de Donald Trump, ele diz-nos que Xi Jinping está completamente alinhado com ele no que diz respeito à travagem que tem que ser feita ao Irão no enriquecimento do urânio. Donald Trump disse isto. E disse que Xi Jinping lhe tinha dito tal coisa. Nós não ouvimos uma única palavra de Xi Jinping relativamente a essa matéria, a não ser a referência à necessidade de abertura do Estreito de Hormuz. Quem são os principais responsáveis pelo encerramento do Estreito de Hormuz? Não são os iranianos, são os americanos. No dia em que os americanos, no fundo, recuarem, os iranianos abrem o Estreito de Hormuz. E, portanto, estava aberto. Antes de Donald Trump e os israelitas terem atacado. Sempre esteve aberto. Esteve aberto. No fundo, sempre esteve aberto. O último a controlar o Estreito de Hormuz e a meter lá um tapão foi Afonso de Albuquerque, quer dizer, no século XVI. E, portanto, José Pedro, o Irão é uma peça essencial para a China. A China não vai permitir que o Irão seja subjugado pelos Estados Unidos. Era o que mais faltava neste jogo geopolítico. E, portanto, qualquer simpatia, qualquer cordialidade de Xi Jinping não ter respondido a Donald Trump sobre a matéria do Irão tem que ser lida à luz daquilo que é, no fundo, prioritário para a China. E para a China, prioritário ao Ocidente são as trocas comerciais, é a rota da seda. Prioritário ao Oriente é, no fundo, garantir que Taiwan está em proximidade com a China e não é uma colónia americana. Agora eu ia, Afonso, ia te chamar Trump. Afonso, não há problema, não me importa. Trump, o que sai, nomeadamente no que diz respeito ao Médio Oriente e ao Irão, é praticamente nada, pelo menos o que passa para nós. Falamos aqui ontem de o dia seguinte. Trump chegou há momentos a Washington. O que é que terá de tomar uma posição em relação ao Irão nos próximos dias? Terá, José Pedro, e nós já mencionámos Pompeu, não é? E ontem o Major-General, por exemplo, mencionou Lindsey Graham. Quer dizer, os falcões estão todos à volta do Trump e cantam-lhe todos a mesma canção. Tu tens que derrubar o regime no Irão, que é a canção que já lhe foi tocada anteriormente, aliás, que a ala toda alinhada com os sionistas também canta, que Benjamin Netanyahu e todos aqueles que disseram ao Donald Trump não, mas quer dizer, espera mais um bocadinho, dás as armas. Donald Trump acabou por se descair com os jornalistas e disse isto, não, mas nós mandámos imensas armas pelos serviços secretos, pela CIA, para os curdos, mas depois os curdos ficaram com as armas e as armas não chegaram lá. Ou seja, nós estamos aqui, de facto, naquilo que me parece, o que é o interesse norte-americano e o que é o interesse israelita. Nós sabemos que, de um ponto de vista, e lá está, aqui a importância também de outra coisa que vai para lá da economia, que é a importância da teologia política, lembrarmos sempre que existe uma cosmovisão, que é o judeu-protestantismo, em que Israel e a América não são vistas como duas nações separadas. São vistas como a mesma coisa
e tem que realizar e destruir aquilo que é uma espécie de império do mal e, em alguma medida, tem que continuar a tentar derrubar o regime no Irão. Afonso, ainda no Médio Oriente, vamos olhar agora para a questão do Líbano. O cessar-fogo prolongado por 45 dias, no entanto, este é um cessar-fogo que está sempre a ser violado, ainda nas últimas horas, mortos, novos ataques. Esta questão do Líbano, primeiramente estava a ser tratada quase que junta com o Irão, agora parece haver aqui uma separação. Exatamente, e sabes que eu disse sempre que existem essencialmente dois cenários. O cenário do Golfo Pérsico, que é um cenário de combate, não é? E depois o cenário levantino, que é o cenário do Mediterrâneo Oriental, onde está Israel e onde está o Líbano. Verdade é isso que tu estás a dizer, e bem, às vezes as pessoas dizem, bem, há um cessar-fogo. Sim, mas tudo bem, há um cessar-fogo, mas Israel, quando acha que do outro lado, não é? Seja o Hezbollah, seja o Hamas, em alguma medida eles estão a quebrar o cessar-fogo, Israel não vai para um terceiro, não é? Alguém que não seja nem de um lado nem do outro, não é? Temos duas barricadas, temos dois lados, depois deveria-se ir a um terceiro para saber se o cessar-fogo foi quebrado ou não. Israel olha e diz, não, eles estão aqui a fazer algo que não entra no cessar-fogo e ataca. E como tu disseste bem, ataca enquanto o cessar-fogo continua. Por isso nós temos muitos buracos no cessar-fogo. E repara, José Pedro, é outra coisa que eu acho que também é importante, se calhar para nós percebermos isto, e nós temos um tweet, esse sim, do Telegraph, que se pudéssemos passar, que ainda nos remete para a China e para a visita de Donald Trump a Xi Jinping, e eles estão os dois a falar em grande medida num jardim, não é? Num lugar recatado onde a diplomacia normalmente não se faz, e lá está. E Donald Trump pergunta a Xi Jinping se, bem, vêm aqui muitos líderes, muitos presidentes ou primeiros-ministros, e o Xi Jinping responde, não vem cá quase ninguém, mas já veio cá o Putin. E repara de facto como é interessante perceber isto. Pode ser entendido como uma forma de provocação ao Presidente dos Estados Unidos. Eu não creio que é uma provocação. E o Donald Trump depois sai-se muito bem porque ele diz good, ou seja, diz sim, bom, ainda bem que o Putin vem cá. Ou seja, para percebermos o quê? Que no Médio Oriente nós temos várias forças e como Israel, que muitas vezes, quer dizer, aqui pensar, por exemplo, num líder israelita de outrora, Shimon Peres, que sempre teve uma linha, que era uma linha Israel tem que estar alinhado com a Rússia e não pode ir contra a Rússia. Porque nós muitas vezes, como a Rússia recebe as delegações do Hamas e tudo mais, esquecemos que existe uma ligação especial entre Moscou e Tel Aviv. E esta ligação especial opera-se também naquilo que acontece no cenário levantino. Ou seja, nós sabemos que a Rússia, em alguma medida, ficou enfraquecida quando caiu Bashar al-Assad, mas começou a dar-se logo com os outros interlocutores. Nós temos que perceber que aquilo que Israel está a fazer no sul do Líbano é exatamente igual ao que Israel está a fazer no sul da Síria. Porque também nos esquecemos que Israel, já nem estamos a falar das colinas de Golã, porque Israel agora está para lá nas colinas de Golã, não está muito longe da capital síria de Damasco, e nós temos toda esta composição, e os telespectadores já sabem que não só existe, a meu ver, uma tripolaridade mundial, existe também uma tripolaridade no Médio Oriente, em que a Turquia, Israel e o Irão são os atores principais. E aqui nós temos que perceber que quem tem um canal aberto para todos os atores não é nem Xi Jinping, nem Donald Trump. É Vladimir Putin. E isto, José Pedro, quer dizer, as pessoas insistem muito, querem descartar a Rússia e pensam, não, nós vivemos numa bipolaridade, não numa tripolaridade. Estas notícias ainda não foram confirmadas, mas aparentemente para a semana Xi Jinping poderá receber Vladimir Putin. Quarta-feira, já está anunciado. Quarta-feira. Já foram confirmadas? Quarta-feira. Irá receber. Eu ainda não tinha visto oficialmente da China e da Rússia, porque eles tendem mas a mídia internacional de facto está a avançar isto. Isto para nós percebermos que a Rússia é vizinha da China numa ponta, e nós vimos isso no mapa recentemente, se te recordas, José Pedro, e depois tem outra ponta, onde está muito perto do Médio Oriente e tem estes canais abertos, não só para o Hamas, mas também para Netanyahu. Aliás, Benjamin Netanyahu, que queria inclusivamente que o exército libanês combatesse o Hamas. Tem hipótese nenhuma.
Aliás, porque temos um exército libanês também que não é muito poderoso e se tivesse a intenção de o fazer, já o tinha feito. Não tem hipótese nenhuma. O exército libanês é muito fraco. Basta ir ao Líbano, ao se aterrar no aeroporto internacional de Beirute, quem recebe, quem toma conta do aeroporto internacional de Beirute é o próprio Hezbollah, é o exército Hezbollah. O exército libanês, no fundo, existe apenas no papel. Até porque, em qualquer caso de problema, a maior parte daqueles soldados irão integrar as fileiras do Hezbollah. Não há quaisquer dúvidas sobre isso. O Hezbollah está hoje completamente entranhado na sociedade libanesa, principalmente no sul. Ou seja, o Líbano é um país muito pequenino, para quem nos ouve. Pequeníssimo. Israel é ligeiramente mais pequeno que o nosso Alentejo. O Líbano é metade de Israel. Portanto, estamos a falar, em termos de dimensão, de micropaís. E, portanto, é muito complexo. Mesmo as próprias forças das Nações Unidas, que estavam no sul do Líbano como força de tampão, no fundo estavam completamente imiscuídas de Hezbollah. Portanto, o Hezbollah controla efetivamente o sul do Líbano. Esta trégua de 45 dias diz-me que há negociações por detrás. E o responsável por essas negociações pode ser Vladimir Putin. Porque esta trégua com o Irão comanda o Hezbollah. E, portanto, no fundo, estas negociações que estão por detrás, que nós não conhecemos efetivamente o que está a acontecer, porque Putin é muito silencioso, o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano é relativamente silencioso no que diz respeito às negociações por trás, é apenas vocal no que diz respeito à crítica aos Estados Unidos. E relembrar, antes da visita de Donald Trump à China, o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano visitou Vladimir Putin e visitou Pequim. Mal Donald Trump sai da China, somos imediatamente informados que, passados 3 dias, é Vladimir Putin quem lá vai. E, portanto, é evidente que o tema Irão está a ser tratado muito mais intensamente pelos seus parceiros. E quem é que são os parceiros do Irão neste momento? Moscovo e Pequim, do que propriamente pelos Estados Unidos. Para irmos à Ucrânia, temos 2 minutos, muito rapidamente, para não deixarmos de falar na Ucrânia. É o que já dissemos aqui nesta mesa também esta semana. Já falamos de várias fases da Ucrânia, sendo que os 2 países têm trocado ataques nas últimas horas. Donald Trump disse que estes ataques podem ser um irritante nas negociações. Qual é o objetivo de Vladimir Putin nesta altura? Não sabemos. O que sabemos é que Vladimir Putin está internamente mais pressionado, mesmo pelos seus próprios apoiantes, para terminar com a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia tem posto uma enorme pressão na economia russa, tem destruído 8 mil tanques, mais de 20 mil veículos blindados e, portanto, sabemos que a Rússia começa a enfrentar alguns problemas na gestão do seu próprio ativo militar. Daí a grande novidade. A grande novidade foi que no dia da vitória, Vladimir Putin, para além de ter prescindido, no fundo, da parada de exibicionista militar, veio dizer, estava disposto, e eu acho que foi a primeira vez que o ouvimos falar o nome de Zelensky, estava disposto a falar com Zelensky, foi a primeira vez que ouvimos falar o nome de Zelensky nestes 4 anos, quando Zelensky já por várias vezes pediu para falar com Vladimir Putin. Tenho que dar aqui um minuto ao Afonso também para tocar na Ucrânia. Afonso, o que é que te parece? Bem, está a chegar da Ucrânia? Temos um minuto. A mim faz-me sentido falar, se calhar, aqui do terreno neste momento. Aparentemente, no flanco oriental de Constantinopla, os russos já controlam pelo menos 25% da cidade, alguns analistas vão mesmo para dizer 33%. Os russos tiveram um espigão que acabaram por fazer no último dia, e isto, em alguma medida, cria um perigo não só para Constantinopla, como para as terras onde ainda está o exército ucraniano, na zona já para lá de Chazov Yar. E vamos ponto falar interessante. na